Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa, nossa 29ª aula. E hoje eu quero analisar e resolver com você um exercício de prova que contém 2 erros na sua formulação e esses erros podem atrapalhar a resolução do seu exercício. Para que você possa situar, é o exercício número 57 do nosso e-book. Antes, porém, de iniciar a resolução, eu gostaria de mandar os parabéns a todos os aprovados no exame de mestre amador. Eu recebi mais de 15 mensagens, alguns alunos com notas superior a 8. Fiquei extremamente feliz, pois essa conquista, de alguma maneira, também é aqui do canal. Meu muito obrigado a todos vocês pela confiança. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então, sem mais delongas, vamos entender o que tem de errado nesse problema número 57. Estava marcando o enfiamento da Ilha Rasa com o aerofarol Aeroporto Santos Dumont aos 355 graus. No meu radar de bordo, a distância da Ilha Rasa era de 3 milhas. Qual a minha velocidade aproximada de cruzeiro para que em 2 horas eu possa defasar de 30 graus este enfiamento, deixando a Ilha Rasa por bombordo? Sendo que alterei o meu rumo para 90 graus a partir da distância tomada anteriormente. E qual a distância da minha embarcação até a Ilha Rasa nesse instante? Observação: existe uma corrente local de 2 nós com direção oeste. Bom, para iniciar, da mesma forma que os demais, quando cita um ponto notável, nós temos que fazer o reconhecimento desses 2 pontos notáveis na carta náutica. Então, o primeiro que eu quero apresentar aqui é o aerofarol, do Aeroporto Santos Dumont. Aqui está ele. E depois a Ilha Rasa, essa aqui já mais conhecida porque já fizemos vários exercícios com ela. Então está aqui os 2 pontos notáveis devidamente reconhecidos. Vamos analisar o nosso enunciado porque ele cita o termo enfiamento. E o que é enfiamento? Eu vou responder com uma outra questão de prova, a 77 do e-book, que diz o seguinte: enfiamento é o alinhamento de 2 pontos em terra. Então nós temos 2 pontos, uma ilha e um aerofarol, então 2 pontos em terra. E nós fazemos então o alinhamento desses 2 objetos. Esses 2 objetos obviamente precisam ser pontos notáveis, ou seja, estar contido na carta náutica e também bem visíveis. Nós temos até um alinhamento aqui na carta que nós podemos observar aqui. Alinhamento poderia ser chamado também de enfiamento. Então esse alinhamento aqui é da Ilha Rasa para um monumento que está aqui no interior do continente. Então dá para você observar na sua carta aí que já existe um alinhamento traçado aqui na carta náutica para ser utilizado pelo navegador. No nosso caso, ele fez o alinhamento da ilha com o aerofarol. Eu acho, uma opinião, até como exercício, seria mais interessante se ele mencionasse o alinhamento dos 2 faróis, o farol da Ilha Rasa com o aerofarol. Isso geraria uma precisão maior. Se fosse à noite, por exemplo, com certeza eu estaria fazendo o alinhamento, o enfiamento das luzes desses 2 faróis. Continuando na análise do nosso exercício, ele menciona e fez esse enfiamento aos 355 graus. Então eu posicionei a minha régua nos 355 graus. Vou dar um zoom para você poder conferir aqui, Então tá aqui, cravadinho nos 355 graus. E agora eu vou transportar a minha régua até a Ilha Rasa e ela deveria bater certinho na minha referência, que é o aerofarol. Mas isso não acontece. Existe um erro no enunciado. Então veja, eu colocando a régua precisamente na Ilha Rasa, ela fica afastada do aerofarol em alguns graus. Então, o que acontece? O exercício nem precisaria ter mencionado quantos graus. Bastaria ele falar
dos dois objetos, e você simplesmente alinha a régua aqui, alinha a régua na ilha rasa e depois você confere quantos graus foi o seu enfiamento. Bom, então vamos lá, eu vou ajeitar a minha régua, posicionar a minha régua usando referência os dois faróis. Então aqui eu estou no farol da ilha rasa e no aerofarol. Agora eu vou conferir para saber de quantos graus foi esse meu enfiamento, só para a gente poder usar isso como referência. Primeiro eu vou fazer aqui a minha LDP, a minha linha de posição, e agora eu vou conferir quantos graus deu isso. Então, colocando no centro da rosa, eu encontrei aqui 352 graus, 350, 351, essa linha preta representa a minha régua. 352, então não 355, tivemos uma diferença de 3 graus. Bom, isso não vai interferir no nosso exercício, tá? Ainda temos outro problema para poder analisar depois. Vamos trazer uma outra parte do enunciado para a gente dar continuidade. Então tá lá, estava marcando o enfiamento da ilha rasa com a aerofarol Santos Dumont aos 355 graus. Essa parte já vimos, já está tranquilo. No meu radar de bordo, a distância da ilha rasa era de 3 milhas. Então nós estamos em cima dessa linha de posição, a 3 milhas de distância da ilha rasa. Então eu estou num ponto tal que eu consigo fazer o enfiamento, o alinhamento ilha rasa, aerofarol. Bom, então 3 milhas, vamos pegar o nosso compasso, 3 minutos de latitude, e agora transporto o compasso, uma ponta na ilha, outra ponta em cima da minha linha de posição, e aqui está estabelecida a posição da embarcação. Qual a minha velocidade aproximada de cruzeiro para que em 2 horas eu possa defasar de 30 graus este enfiamento, deixando a ilha rasa por bom bordo, sendo que alterei meu rumo para 90 graus. Então vamos traçar essa linha de rumo porque está bem mais simples. A partir desse ponto, dessa posição, nós alteramos o rumo para 90 graus. Então está aqui a nossa linha de rumo já representada. E agora ele diz o seguinte, que ele vai deixar a ilha rasa por bom bordo. Aqui simplesmente para fazer aí uma média, né? Porque você navegando com 90 graus, você sempre vai deixar a ilha por bom bordo. Então é simplesmente para enfeitar aqui o enunciado. E aí ele diz o seguinte, ele navega por 2 horas, então a partir desse ponto ele vai navegar por 2 horas até que este enfiamento aqui fique defasado em 30 graus. Então aqui nós teríamos que, por exemplo, pegar um transferidor, colocar no aerofarol como referência, medir um ângulo de 30 graus, traçar uma reta e aí onde cruzar você estabeleceu a posição. Ou, mais simples, você pode pegar a sua própria régua paralela, você conhece que esse enfiamento tem 352 graus, basta subtrair 30 graus desses 352, então eu teria 322 graus. Vamos lá, vamos posicionar a nossa régua aqui, centro da rosa, 322 graus, os 352 menos os 30 da defasagem, 322. Então aqui eu tenho 322 graus, já está posicionado lá no aerofarol, e aqui aonde ela cruza é a posição que nós queremos. Agora eu vou pegar o meu lápis, vamos traçar essa segunda LDP e encontramos ali o nosso segundo ponto, a nossa segunda posição. Então significa que navegamos desse primeiro ponto, dessa primeira posição, por 2 horas até que nessa segunda posição defasasse em 30 graus o nosso enfiamento. Então tá aqui, desenhamos o que o enunciado nos pediu. E agora o problema, ele pede a velocidade. Então eu tenho o tempo, 2 horas, e agora eu tenho já as duas referências para encontrar a distância, que é a segunda variável que nós precisamos. Compasso, abertura de um ponto a outro. Vamos levar esse compasso na escala de latitude e aqui nós vamos ter quase 8, né? Você vai ver aí no seu exercício que você não vai chegar a 8, mas vai passar dos 7,5. Nós não temos exatamente como precisar aqui se é 7.7, 7.6, 7.8, tudo isso estaria dentro
e uma margem aqui de aproximada. Veja que o enunciado já traz aqui velocidade aproximada. Eu coloquei 7,7, que não é 7,5 e não é 8. Então, tudo que está dentro dessa margem está valendo. Nós navegamos desse ponto a esse ponto por 7,7 milhas em 2 horas. Vamos dar uma arrumada nessa tela aqui para a gente usar essa parte. Então aqui eu vou trazer quem? O diagrama de distância, tempo e velocidade. O que nós queremos é a velocidade, então a distância fica sobre o tempo. Velocidade é igual distância sobre tempo. Então basta eu dividir 7,7 por 2 e nós vamos encontrar uma velocidade de 3,85 nós. Essa velocidade que encontramos é o nosso SOG, o Speed Over Ground, ou a velocidade no fundo. Então guarde essa dica. Toda vez que você tirar uma velocidade, extrair essa velocidade da fórmula, você na verdade encontrou a velocidade no fundo, aquela velocidade que não leva em consideração os efeitos da corrente e do vento. É a velocidade real, aquela velocidade do GPS, né? Nós navegamos 7,7 milhas em 2 horas, portanto, a sua velocidade foi de 3,85 nós. Mas aqui vem uma parte inteligente do problema. Ele não pede essa velocidade para a gente. A velocidade que ele pede é a velocidade aproximada de cruzeiro. Então ele está pedindo a velocidade de superfície, o SOA, tá? O Speed of Advance. Então isso é muito importante que você saiba a diferença entre essas duas velocidades. Essa velocidade ela leva em consideração as correntes, os efeitos de ventos. Essa aqui não. Tá? Então veja o que o enunciado nos traz também, né? Uma observação. Ele colocava que existe uma corrente local de 2 nós com direção oeste. A direção da corrente é para onde ela vai. Então essa corrente vai para o oeste, o nosso barco vai para leste. Então essa é uma corrente contra. Então se é uma corrente contra, quando nós encontramos o SOG, ele já subtraiu essa corrente, ele já descontou essa corrente. Essa velocidade foi a velocidade real. Então, se nós queremos encontrar o SOA, eu tenho que somar os 2 nós da corrente. E agora encontrei uma velocidade de superfície de cruzeiro de 5,85 nós. Então, isso aqui é uma sacada bem interessante do problema que testa se você realmente está atento da diferença entre SOA e SOG. Muito bem, então uma parte do problema está resolvido. Na verdade, as duas partes. E aí vem um erro nesse problema. Vamos conferir então as nossas alternativas de respostas para saber o que aconteceu aqui. Nós encontramos a distância de 7,7 milhas e a velocidade de 5,85 nós. Então, segundo o gabarito, nós temos a letra B, a alternativa B, como a resposta correta. Então, velocidade aproximada de 6 nós e a distância de 7,7. E aí, mais um erro nesse enunciado. Por quê? Porque essa distância é a distância desse ponto até esse ponto, a distância navegada entre as duas posições. Mas olha o que o enunciado pede. E qual a distância da minha embarcação até a ilha rasa nesse instante? Que instante é esse? O segundo instante aqui. Ele pede a distância até a ilha rasa e não a distância navegada entre os 2 pontos. Se fosse essa pergunta, o problema estaria correto. Mas ele pede isso aqui, essa distância. E essa distância daria 8 milhas e meia aproximadamente aqui. E nenhuma alternativa corresponde. Então veja que aqui houve um erro no enunciado. Na verdade, a pergunta talvez não fosse essa. A pergunta fosse a distância total navegada entre as duas posições e não a distância até a ilha rasa. Entre uma coisa e outra, na verdade, esse problema tem 2 erros que mereceriam ser corrigidos, porque o problema ele é bem inteligente, bem bacana de se resolver. Caindo na sua prova, você já sabe exatamente o que fazer.
Se você possui o e-book, eu peço que dê uma olhada na resolução desse exercício para ver se a resolução está em conformidade aqui com a aula. Caso não esteja, é só você baixar novamente porque ele já está devidamente corrigido e atualizado. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!